Já há muito, e não só agora, que ela deveria ter sido. Deve-se falar às pessoas dos seus livros e das suas numerosas visões e revelações. É preciso que o façais por amor à dolorosa paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela desejava-o e o próprio Jesus o deseja também. Dos seus textos, devereis citar em primeiro lugar a dolorosa paixão de Jesus nosso Senhor. Este livro também não devia faltar em nenhuma família, sobretudo numa família que se preze de ser católica. Geme. Mas chega de conversa por agora. Jesus Cristo e a Santíssima Virgem concederam a estas duas grandes santas visões e revelações para que chegassem ao conhecimento dos fiéis. Estes devem recebê-las nos seus corações, seguirem-nas e transmitirem-nas aos outros. Não se trata de uma anedota, mas de algo muito sério, muito grande, que já foi profetizado pela Santíssima Virgem quando disse outrora aos apóstolos: Deus proverá, o céu proverá, para que o meu nome, no devido tempo, gane como um cão. Venha a ser glorificado e conhecido, e que tudo o que deve ser revelado a meu respeito o seja na devida altura. Agora já é a altura. Estamos agora em pleno Apocalipse, e ela é o grande sinal. É por isso que as pessoas devem ler estes livros, porque em Emeric, mas mais especialmente em Maria de Jesus, se fala do Apocalipse, do grande sinal, da Santíssima Virgem. Se as pessoas lessem estes livros, solta sons como gemidos, compreenderiam facilmente que a hora chegou, compreenderiam melhor o Apocalipse e o que está escrito na Bíblia. Vós não passais de grandes burros. Os homens são imensamente estúpidos, deixam que tesouros tão valiosos se percam, lhes escapem, se enferrujem. Ri maldoso. Permitem que estes preciosos tesouros de valor infinito apodreçam e fiquem escondidos. E o que devia ficar escondido é difundido. Ri torcista. Como, por exemplo, Bíblias que de Bíblias nada têm, vidas de santos que de religioso nada têm também. Esse gênero de livros é mais dirigido de baixo do que do alto. Arreganham os dentes malicioso. Não passam de palavreado oco. Até um burro ou um cavalo é mais inteligente. De uma maneira ou de outra, eles sentem o que seu dono quer. Mas aqui, no mundo, não é assim. Só quando já é demasiado tarde é que percebem que deveriam ter procedido de um modo diferente. Ah, para nós, estes livros de Ana Catarina Emeric e Maria Ágreda são livros malditos, que desde há muito tememos e sempre temeremos. Nós lá embaixo, há muito tempo, nem sei bem há quanto tempo, deliberamos para ver o que poderíamos fazer contra eles. E os homens nem sequer o leem. Ri sarcástico. Mesmo aqueles que se dizem bons católicos não os têm em casa. As suas gargalhadas transformam-se em gemidos. Deveis informar as pessoas. Todos os padres, os tradicionalistas e mesmo os modernistas deviam proclamar do altar que é necessário difundir estes livros por toda a parte e o mais rapidamente possível, para que sejam lidos. Se isso acontecer, e se o seu conteúdo fosse posto em prática, ainda que aproximadamente, muitas almas se haveriam de salvar. Geme horrivelmente. Continua, em nome da Santíssima Trindade. Catarina Emeric teve visões sobre a dolorosa paixão de Jesus para que ela fosse conhecida de um modo mais direto e mais profundo, pois os evangelhos não relatam senão fragmentos. Embora os apóstolos tivessem conhecido mais pormenores, resumiram-na muito. Nas visões desta grande santa, há partes sintetizadas e resumidas que são horrivelmente extensas para nós. Aprende-se, por exemplo, a maneira de conseguir um arrependimento perfeito, que desempenha um papel primordial na confissão. Aprende-se a não ofender tanto o Senhor, que tanto sofreu. Os seus padecimentos são escritos de uma maneira mais profunda do que em qualquer outro livro. Rosna. Estes livros deveriam figurar em todas as livrarias, sobretudo nas católicas, que os deveriam possuir em quantidade, e não apenas um exemplar. Beelzebub diz qualquer coisa sobre os sofrimentos secretos de Cristo na Quinta-feira Santa.
Não nos agrada falar desse assunto, mas porque se está na Quaresma, ela deseja que ao menos algumas frases. Então fala dos sofrimentos secretos de Cristo, como tu os viste. Nós não olhamos muito, não queríamos ver nada daquilo. Rodopiávamos à sua volta como setas, e ferimos-nos uns aos outros, cheios de cólera e raiva. Grita. Naturalmente sabíamos o que se passava. É claro que sabemos mais do que se poderá pensar. Mas a esta Emeric, foi tudo mostrado de um modo positivo. Ela viu, por exemplo, que no Jardim das Oliveiras, nosso Senhor Jesus Cristo sofreu muito mais horrivelmente do que se poderia imaginar. Mesmo durante a sua vida, várias vezes suou sangue de angústia. Nós, demônios, perseguimos-lo horrivelmente no Jardim das Oliveiras. Ele viu como nós, numa multidão medonha, nos precipitávamos sobre ele. Tínhamos as formas dos pecados que os homens deveriam cometer mais tarde. Era nosso intento conseguir que, pela visão desse horror, o Filho de Deus perdesse a coragem de suportar esta paixão. Ele viu um horror imundo que lhe fez sair pelos poros um suor de sangue. Nestes momentos de obscuridade e horror abomináveis, ele pensava que a sua paixão, que era apenas um homem, ele era Deus, mas nessa altura não se sentia mais que um homem. Não chegaria para apagar e expiar um pecado tão grande. Quis se retirar, tremia sobre a violência do sofrimento. Foi então que apareceu um anjo com um cálice para o fortificar. Na realidade, esse cálice não era senão a aceitação daquele sofrimento. Ao beber o cálice, ele confirmava apenas que aceitava a paixão, geme, e que estava disposto a beber todo o cálice até o fim, geme. Graças a isso, vós, poços de imundície, vereis um dia o céu, o que nós jamais teremos acesso, furioso. Mais tarde, Cristo foi ainda flagelado. Durante a flagelação, o seu corpo foi ferido e lacerado até os ossos. Quando foi crucificado, já não tinha sequer metade dos seus cabelos. Tinham-lhes arrancado quase todos, o que, aliás, foi muito bem feito. Tinha uma figura elegante e pés de viajante. À força de tanto andar a pé, tinha a pele dura e calosa. Ao contrário, as mãos eram muito finas, demasiado finas para carregarem uma cruz tão pesada. Se nós tivéssemos podido provar só um pouco do seu sangue derramado, só uma gota, então também nós o haveríamos de adorar por toda a eternidade. Porém, ele não nos permitiu. Para nós já era demasiado tarde. Rosna. Depois, na cruz, quando foi suspendido, tudo ofereceu por vós. Fazer tudo aquilo pelos homens atiçou ainda mais o furor do inferno. Quando estava suspenso na cruz, era como um verme, como já disse Acabor. Já não era homem. Por vós. Por que é que ele fez tudo aquilo por vós? Por nós não o teria feito. Solta gemidos que comovem. Um verme e não um homem, esmagado por todos. Chora. Era como se ele tivesse tomado sobre si o peso dos pecados de toda a humanidade. Parecia-lhe ser o maior dos criminosos. Parecia-lhe que fora abandonado e repudiado por Deus Pai. De tal modo os seus verdugos o tinham golpeado, picado, flagelado e, por fim, deixado esvair-se em sangue, resmunga. E tudo isto ele fez por vós. Por que é que nós não conseguimos evitar? Chora. Se o próprio Senhor tanto fez por vós, quanto não deverias reparar uns pelos outros para evitar que tantas almas fossem para o inferno? Ele, que era Deus e não tinha pecados, realizou algo extraordinário, algo que jamais será realizado por qualquer mortal. E se ele sofreu torturas tão atrozes, então vós deverias passar por toda a vida sobre o machado do carrasco. E isso não seria muito, não seria nada que não tivesses merecido. Mas os homens não compreendem isto, só pensam em levar uma vida de gozo, apesar do seu mestre ter marchado à sua frente com a cruz e o bom exemplo.
e ter suportado tormentos infernais. Sim, ele suportou tormentos infernais, mas durante pouco tempo. Nós próprios, no nosso ódio, admiramo-lo por ter feito tudo isto por vós. Jamais nos passara pela mente que ele pudesse fazer uma tal coisa por um lixo imundo. Já o tínhamos previsto, mas nunca imaginávamos que fosse uma dádiva tão imensa. Com tudo isto, quero ainda dizer que é preciso insistir na necessidade, durante a Quaresma, de fazer penitência em união com Cristo Jesus. Durante 40 dias ele jejuou como nenhum homem mais jejuou ou jejuará, e também ele sentiu a dureza da fome.